internautas ligados na web ADV, Jesus está voltando. Estamos iniciando o programa A Bíblia Fala. Hoje, falando sobre um assunto muito interessante de todos nós cristãos, todos nós que temos fé, que recebemos a graça e que esperamos ser salvos. Já fomos salvos pela morte de Jesus na cruz, mas precisamos ser merecedores desta salvação. E o nosso programa hoje, falando sobre a Bíblia, é o Manual da Salvação. Vamos fazer uma pequena oração antes de iniciarmos a nossa programação. Grande e poderoso Deus, pedimos a sua presença do Espírito Santo conosco, para que tenhamos sabedoria para divulgar, para falar aquilo que seja do proveito espiritual dos nossos amigos internautas. Agradecemos por esta oportunidade que temos de levar a sua palavra para as pessoas que estão ligadas na web ADV Jesus está voltando. Pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Então vamos falar sobre a Bíblia, que é o nosso manual da salvação. Após o dilúvio, a raça humana ia se multiplicando, as trevas da desobediência a Deus, a corrupção, a libertinagem, a ganância, a avareza, o desrespeito, a violência e muitos outros males que voltaram a tomar conta do mundo. E homens fiéis a Deus escreveram, inspirados pelo nosso Criador, orientando seus filhos sobre a melhor maneira de ter uma vida feliz aqui na terra, obedecendo seus ensinos e mandamentos que os conduziriam à salvação, ou que podem nos conduzir à salvação. A nobre obra orientadora de profetas e escritores bíblicos continuou por séculos até a vinda de Cristo, que veio ao mundo com a mensagem, a missão salvadora, com sua pregação de amor, juntamente com seus apóstolos e discípulos, os quais continuaram pregando, escrevendo mesmo depois da morte e ressurreição do Salvador, deixando-nos orientações importantíssimas para o bem viver e preparação para a vida eterna. Sobre a Bíblia, o discípulo Paulo fez uma referência muito importante lá na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que diz uma coisa assim, muito interessante, isso que nós temos no segundo livro, segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver se encontramos aqui na nossa Bíblia. Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Está aqui, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para educação na justiça. Então vemos aí que as palavras de Paulo dizem bem o que é a Bíblia Sagrada, que nos foi deixada como manual da salvação. Vamos repetir este versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. No livro de Salmos, também temos um versículo sobre a Bíblia. É um verso muito importante sobre as instruções que Deus deixou para escolhermos o nosso caminho. E diz, Salmos, capítulo 25, versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na minha adolescência fui seminarista e no seminário não tínhamos muita liberdade para estudar a Bíblia.
sendo que, para isso, nossos superiores pretextavam, alegavam, que por sermos muito novos, teríamos dificuldade de entendê-la, o que poderia confundir-nos. Isso despertou minha curiosidade, sendo que nas férias passei a ler a palavra de Deus em casa. De fato, minha mente ficou bastante confusa quando constatei que muitas doutrinas religiosas que eu aprendi antes de ir para o seminário, e lá também, eram diferentes do que a Bíblia ensina. E as descobertas provocaram minha desistência do sonho de ser padre, pelo que sempre agradeço a Deus. Pelo fato da Bíblia ser uma coletânea, uma coleção de livros, né? Todos num só, o que popularmente muitos chamam de um livro muito grosso e com letras pequenas, as pessoas não sentem vontade de estudá-la, ou mesmo lê-la, pois há alguns anos as pessoas rejeitavam a Bíblia, deixavam para que seus mestres, os seus orientadores espirituais, dissessem o que estava escrito e como era a Bíblia. Alguns anos atrás, quando perguntei a um amigo se gostaria de estudar a Bíblia, ele respondeu-me com estas palavras: só de olhar para um livro dessa grossura já me sinto cansado. E essa frase já ouvi de diversas pessoas, porém as Sagradas Escrituras, que considero o manual do ser humano, o manual da salvação, devem ser usadas para leitura e principalmente para estudo. E é importante que não confiemos cegamente no que nos dizem os líderes religiosos, pois o que pregam deve ser comprovado com o que dizem os ensinamentos bíblicos. Devemos deixar o comodismo de lado para não sermos ludibriados, ou seja, enganados. Talvez cause estranheza aos amigos e amigas que estão começando a ler a Bíblia, já leem há algum tempo, que certos relatos de fatos acontecidos lá no Éden, no céu, ao invés de estarem registrados lá no livro de Gênesis, que é o primeiro da Bíblia, estejam em outros livros, inclusive em Apocalipse, que é o último livro. Isso ocorre porque as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus e escritas por homens. Escritas por homens de épocas diferentes, num período de aproximadamente 1.600 anos, e que recebiam do Criador em sonhos, visões e muitas vezes pessoalmente relatos de fatos já acontecidos, que é o caso do que aconteceu lá no Éden, na rebelião dos anjos, né? E também outros fatos que viriam a acontecer ou ainda acontecerão. E no primeiro versículo do capítulo 1 de Apocalipse, que é o livro da Revelação, já podemos entender claramente o objetivo, a finalidade do mesmo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 nos diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, as revelações de Deus, revelação de Jesus Cristo, que através do anjo foram notificadas a João, que escreveu, então, inspirado, o livro de Apocalipse. A gente sempre quer continuar pedindo a Deus nas orações pelas pessoas que estão estudando, né? E que dê sabedoria para que a gente possa entender, para que tenha persistência para continuar estudando e praticando seus ensinamentos. E será muito bom aprofundar os nossos conhecimentos num futuro bem próximo, sendo que poderemos iniciar analisando cada mandamento. Por exemplo,
O oitavo mandamento que diz não furtar está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 15. É uma frase bastante curta, né? Não furtar, simplesmente isso, não furtar. Mas esta frase tem um significado bem mais amplo, bem maior. O não furtar abrange uma série de atitudes contrárias à lei de Deus, pois quando pegamos ou tomamos algo que não nos pertence, pode ser um furto, roubo, apropriação indébita, extorsão, lucro escorchante, um lucro abusivo, o patrão que explora o trabalhador, o empregado que engana o patrão e outras situações em que poderemos prejudicar o próximo. E hoje, nos dias de hoje, com toda a corrupção que a gente está vendo no nosso Brasil, é uma forma de furtar. Muitas vezes as pessoas, já com a sua consciência cauterizada, os políticos mais antigos, continuam fazendo suas falcatruas, seus atos indevidos, corrupção, e pensam até que estão certos, que o dinheiro é de ninguém. O dinheiro é do povo que necessita de recursos para atendimento na saúde, segurança, educação. Então é uma forma de furto. Este ato de corrupção está ali no não furtar, que é o oitavo mandamento. Devemos procurar, então, meios para que possamos entender realmente cada mandamento que a Bíblia nos traz. E a própria Bíblia vai explicando em capítulos e livros posteriores à divulgação dos 10 mandamentos, aqueles mandamentos às vezes que a gente não entende muito. E com o estudo a gente vai entendendo, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para um melhor entendimento da sua lei e seus ensinamentos. É importante que estudemos a palavra de Deus com calma, sempre orando antes de iniciarmos nossos estudos, pedindo sabedoria para o bom entendimento da mesma. Um método de estudo muito proveitoso e facilitador, que torna bastante fácil o estudo, são os cursos bíblicos que fazem perguntas e nos indicam o livro, o capítulo e o versículo da Bíblia onde estão as respostas para estas perguntas. Por exemplo, vamos ver uma pergunta que a gente vai procurar a resposta, apenas para exemplificar. Deus aprova consultar os mortos? Esta é uma pergunta que muitas vezes a gente encontra nos cursos bíblicos. E já temos a indicação. A resposta está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11, que diz o seguinte: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, ou seja, aqueles que procuram adivinhar, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, e também nem quem consulte os mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então a gente vê que a resposta a esta pergunta foi indicada no livro de Deuteronômio, que é lá do Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, que nos traz esta resposta, que a pergunta que a gente fez. Então é muito interessante. Vamos ouvir um hino em louvor ao nosso Deus, um hino que se refere à Bíblia Sagrada. O hino intitulado Que Diz a Bíblia. Sagrado, para o fiel, eis aqui está.
Aparelho de televisão, um veículo, um carro, uma geladeira, qualquer aparelho que a gente adquire, vem um manual para que a pessoa saiba manusear, usar este aparelho que está adquirindo. Assim também como Deus nos criou. E o homem, desde o começo, vem desobedecendo a Deus. Ele houve por bem deixar o manual da salvação, manual de orientação para o ser humano chegar à salvação. Isso começou lá no Antigo Testamento e, como eu falei anteriormente, continuou sendo escrito pelos apóstolos e discípulos de Jesus depois da sua morte e da sua ressurreição. Aos amigos e amigas que desejarem fazer um curso bíblico com perguntas e que as respostas poderão ser pesquisadas em suas Bíblias, eu sugiro que entrem em contato com membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que os mesmos providenciarão com prazer para que os interessados recebam os cursos em suas casas sem despesa nenhuma. E se desejarem encontrar o endereço de uma igreja na sua cidade para frequentar, pode pesquisar na internet no site que vamos divulgar agora, www.encontreumaigreja, tudo junto, depois encontreumaigreja, tudo junto, .com.br. Então é www.encontreumaigreja.com.br, que lhes será fornecido um ou mais endereços, caso haja mais de uma igreja no município em que você reside. Com certeza todos serão muito bem recebidos e, a partir daí, suas vidas poderão passar por uma mudança maravilhosa, conhecendo melhor a palavra de Deus na busca do caminho da salvação. E nós também recomendamos sintonizar a TV Novo Tempo, que no canal aberto ela é sintonizada no número 38, né? Ou 89, no canal aberto. E temos outros também na TV fechada que estaremos divulgando no próximo programa e até com a grade de programação, com programas muito interessantes, programas assim feitos por pessoas capacitadíssimas para orientar sobre a palavra de Deus, e não são programas assim que
são cansativos ou venham no oba-oba, né, ou com a finalidade de arrecadar dinheiro. Nesses programas, principalmente, não se fala em dízimo, em oferta, em dinheiro. O importante é a evangelização. É importante também salientar que algumas denominações religiosas e seitas mandam imprimir Bíblias acrescentando comentários nas margens laterais, nos lados da Bíblia, ou nos rodapés, embaixo, né, no pé da Bíblia, tentando justificar a não obediência aos ensinamentos divinos que está no texto bíblico. Mas devemos ter o cuidado de observar que estes comentários não fazem parte do verdadeiro texto bíblico. Até os amigos podem observar que muitas Bíblias que têm esses comentários, o tipo da letra, o tamanho da letra não é o mesmo. Em novembro de 2012, eu estava dialogando sobre a Bíblia com uma pessoa humilde de um nível cultural bastante limitado. E ela mostrou-me a sua Bíblia, dizendo que tudo que estava escrito naquela Bíblia, naquelas folhas, eram textos bíblicos. Então, esta pessoa já estava confundindo o verdadeiro texto bíblico com os comentários que estão na margem da página, né? E estes comentários contradizem os ensinamentos de Cristo, tentando as pessoas justificar por que não guardam ou guardam de qualquer maneira certos mandamentos. E eu fiquei até impressionado com as colocações desta pessoa a respeito do assunto e tentei fazê-la ver nas páginas da Bíblia o que é a palavra de Deus e o que são opiniões de pessoas que tentam justificar com seus comentários porque agem diferente do que está nas Sagradas Escrituras. E essa pessoa reagiu com as seguintes palavras: cada religião tem a sua Bíblia, e esta eu comprei do pastor da minha igreja, e eu confio nele. Eu posso até ler a Bíblia, mas a interpretação é ele quem faz para mim. Ao final do diálogo, convidei-a para estudarmos juntos a Bíblia, mas ela recusou o meu convite, alegando que não tinha tempo e que não tem mais nada para aprender. Desculpei-me pela insistência e falei que pediria a Deus por ela em minhas orações, porém me respondeu que não precisava de orações, mas se eu quisesse, poderia orar. Então as pessoas, né, a gente vê que, infelizmente, são pessoas que demonstram já estar com a mente praticamente fechada para estudar as verdades bíblicas, preferindo seguir orientações de seu líder religioso, mesmo com cortes e mudanças na palavra de Deus. Mas eu não desisti e continuo orando para que o bom Deus toque o coração desta pessoa que é minha conhecida até hoje, né? Continuamos, de vez em quando, conversando brevemente. Então a gente vê que as pessoas, às vezes, por um comodismo, não estudam profundamente a Bíblia e se deixam influenciar por opiniões de terceiros. E são essas pessoas simples, humildes, sinceras e de pouca cultura os principais alvos dos falsos evangelizadores. Temos aqui na sequência, então, do nosso estudo de hoje sobre a Bíblia Sagrada, que o inimigo, né, o inimigo de Cristo, né, ele está sempre alerta, está sempre trabalhando para distorcer a palavra de Deus, para enganar as pessoas que, infelizmente, se deixam levar. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, temos uma passagem interessante sobre o assunto. Capítulo 2, versículo 8 do livro de Colossenses, que nos diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas vãs filosofia e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vamos repetir
Este versículo é o número 8 do livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que diz: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Sempre que estivermos estudando a Bíblia Sagrada, devemos lembrar que todos os textos bíblicos foram escritos por homens, mas inspirados por Deus, conforme a gente já falou anteriormente, naquela passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, nos diz o seguinte, capítulo 1, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, que nos diz: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, amigos, nós podemos constatar que o estudo da Bíblia é importante para a gente fazer certas mudanças necessárias na vida da gente, colocando-nos como merecedores da salvação que Cristo nos deu, na grande graça da salvação com a sua morte na cruz. Então nós precisamos estudar, nos orientar, evitar apenas de deixar que as outras pessoas nos orientem com suas interpretações bíblicas, fazendo distorções e cortes na palavra de Deus. É importantíssimo estudarmos a palavra de Deus. E vamos encerrar nosso programa de hoje com um hino também louvando ao nosso Deus, o hino intitulado Teu Livro é Qual Jardim. Muito bem, amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa A Bíblia Fala, agradecendo a companhia de todos e, mais uma vez, convidando, vamos estudar a Palavra de Deus. Sempre antes de começar o estudo, a gente deve fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo,
nos dando sabedoria para que possamos entender aquilo que vamos estudar. E sem dúvida nenhuma Ele estará conosco, nos amparando e nos orientando. Vamos dedicar alguns minutos por dia e aos poucos a gente vai gostando e cada vez quer estudar mais, vai descobrindo as verdades na Bíblia, principalmente quando você é orientado através de um cursinho. Não que o curso vai ensinar só certas partes da Bíblia, mas se a gente realmente, a pessoa que não está acostumado a ler e estudar a Bíblia, começar a ler do começo ao fim, livro por livro, capítulo, versículo, não vai ter muitas condições de entender certas coisas, até pode criar uma certa confusão, mas se a gente estudar assim, um estudo programado, prático, coordenado, orientado com um cursinho bíblico, vai descobrir as verdades, muitas vezes, que a gente ainda não conhece e teremos toda a orientação para a nossa salvação, para voltarmos para junto do nosso Deus. Vamos fazer uma oração final, agradecendo esta oportunidade. Grande e poderoso Pai, somos agradecidos por esta oportunidade que o Senhor nos deu de levarmos a sua palavra para os nossos queridos amigos que estão acompanhando a programação da web ADV Jesus está voltando. Agradecemos ao Espírito Santo que esteve conosco e com os nossos ouvintes, no sentido de nos dar sabedoria para falarmos aquilo que seja do proveito espiritual dos nossos amigos internautas e que eles também tenham sido atingidos pela sabedoria do Espírito Santo para entender aquilo que aqui falamos sobre a sua palavra, sobre a Bíblia Sagrada. Pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Obrigado pela companhia aos nossos amigos internautas, a dona Rosana, que está lá na cidade de São Borja e está acompanhando a programação da web ADV Jesus está voltando. Nosso abraço a todos e fiquemos nós, todos os cristãos, todos os seres humanos, com a companhia, ajuda, proteção do nosso bom Deus.